Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor Luciano. Nós estamos abrindo aqui a nossa live de domingo pela manhã. Que coisa boa poder te ver, poder estar falando com os irmãos. Nós estamos iniciando aqui, esse aqui é o canal de comunicação da AD Catedral Ibiraci. Nós estamos aqui sob a liderança do nosso pastor presidente, pastor Wallace Moreira. Nós estamos iniciando. O ano de 2021 é o ano da multiplicação e o lema do nosso campo é união, crescimento, avivamento e hierarquia. Queridos, nós vamos fazer uma oração. Neste momento eu quero convidar você a orar conosco, a orar comigo, para que juntos nós possamos aprender a palavra de Deus nesta manhã tão abençoada. Eu creio que você que está me ouvindo, você está bem, a sua família também, e juntos nós estamos caminhando juntos, crendo que Deus, por certo, vai nos abençoar. Eu quero te convidar então a orar comigo, para juntos nós iniciarmos a nossa aula de escola bíblica dominical. Nós vamos dar início à nossa aula juntos, na lição de número 5, aonde nós estamos falando, vamos falar sobre fruto do Espírito e o eu crucificado. Queridos, eu quero nesse instante dizer aos irmãos que nós estamos alegres. Quero agradecer todos os irmãos aí da técnica, Cala e Produções, Rubens, o Alcides, aqueles que estão colaborando para que nós possamos levar a palavra de Deus até você. Ore comigo. Eterno Deus e Pai que estás no céu, nós te damos graça nesta manhã pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar reunidos, mesmo que distantes, nós estamos agora aqui, Senhor, diante de Ti, reunidos para poder falar da Tua palavra, para poder cultuar o Teu santo nome. Querido Deus, eu creio que aqueles que vão acessar a live estarão, Senhor, alegres, estarão felizes, contentes de receber a Sua preciosa palavra. Pai, venha abençoar, venha curar, venha libertar, venha dar, Senhor, o renovo àqueles que necessitam, pois, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do avivamento, e nós estamos crendo, Senhor, que neste ano será um ano de bênção, um ano de vitória. Eu sei que muitos irmãos estão sofrendo nesse instante, muitos irmãos estão enfermos, muitos irmãos foram atingidos por essa doença terrível, a Covid-19, mas eu quero te pedir, Senhor, nesse instante, renova as esperanças dos teus filhos, renova a esperança da tua igreja, renova, Senhor, a esperança do teu povo. Meu Deus querido, nós precisamos e almejamos e recebemos todas as graças que são derramadas de Ti, nós estamos tomando posse nesta manhã. Pai querido, fica conosco e nos abençoa. É o que eu te peço nesse instante. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém e amém e graças a Deus. Queridos, nós vamos então neste momento iniciar a nossa aula de escola bíblica dominical. Nós estamos na lição de número 5. Lição de número 5, fruto do Espírito, o eu crucificado. O texto áureo dessa lição diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. A verdade prática diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo que o Espírito Santo colocou dentro de nós, mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de nós e de cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa. A leitura bíblica em classe é uma leitura célebre, muito conhecida. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 5,
versículo 16 ao 26. Se você puder, abra sua Bíblia, vamos ler junto comigo. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 a seguir. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou mesmo que amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Está aqui a leitura bíblica em classe, então nós vamos estar aprendendo neste momento sobre fruto do Espírito, o eu crucificado. Queridos, o objetivo dessa lição é demonstrar que o Espírito Santo é um dos temas, que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. É de suma importância para a vida cristã nós aprendermos sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é algo que nós precisamos entender, porque é através do fruto do Espírito que nós vamos demonstrar quem somos. Não basta ser cheio do Espírito Santo, não basta falar em línguas estranhas. É através do fruto do Espírito que nós vamos ver qual é a intensidade, qual é realmente a nossa real forma de viver. Na introdução, o comentarista, ele diz assim: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja, no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do Espírito. Então, entendamos aqui para que a gente possa caminhar no entendimento, porque toda ideia precisa ter um caminho, e este caminho inicia-se aqui, dizendo que o fruto do Espírito é resultado de uma vida cristã abundante. Então, se nós somos cristãos e se nós queremos ter uma vida abundante, nós devemos manifestar, não no sentido para aparecer, mas precisa ser demonstrado em nossos relacionamentos. Então, grave isso. O fruto do Espírito é necessário para o nosso relacionamento entre irmãos e irmãs. Isso na igreja. Mas só na igreja que deve ser manifestado o fruto? Não. A Bíblia diz, e nós estamos aprendendo, que precisa ser manifesto na igreja, no lar, então, entre os nossos familiares.
na convivência com os descrentes. Isso então mostra que a igreja ela deve também se relacionar com as pessoas lá de fora, e as pessoas de fora devem ver esse fruto sendo demonstrado em nós. Também no trabalho e na sociedade em geral. Então, o fruto do Espírito, ele deve ser manifesto na vida do crente. Nós vamos ver a importância dele para nós, mas também a importância dele para os que estão vendo nós. Para aquelas pessoas que vão te ver, te analisar, você está pregando para elas, dizendo a palavra de Deus para elas, qual vai ser a reação dessas pessoas diante da sua vida, diante da sua caminhada? Eu te pergunto, ô pastor, pai do Senhor aqui, o nosso irmão Ronilson, pai do Senhor, irmão Ronilson, pai do Senhor, irmã Gabriela, e também nosso irmão Rubens, que já mandaram aqui os comentários. Deus abençoe, irmão Ronilson, saudade do senhor. Quando puder vir a Ibiraci ou ir na igreja, vai lá nos visitar. Deus te abençoe. Então, queridos, voltando aqui, nós precisamos entender que vai haver sempre um conflito entre a carne e o espírito. E o fruto do espírito, ele é do espírito. Mas Paulo faz um paralelo aqui aos Gálatas, dizendo sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Nós vamos ver já que há esse conflito, pois a carne vai tentar sufocar o fruto em nós. Mas vamos lá, o fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sobre os domínios. Olha lá, sob os domínios do Espírito. Domínio, os irmãos sabem que domínio é o quê? É aquilo que toma conta, que direciona. Quem domina é porque tem o controle. Então, o Espírito Santo, quando ele está na nossa vida, ele assume o quê? O domínio. Ele assume o domínio da nossa vida. E aí diz aqui, quem vive sob os domínios do Espírito, ele é liberto da lei, dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. Aqui, a paz do Senhor Pedro, Deus te abençoe por estar assistindo. Um abraço. Vamos lá. Nós precisamos entender então, queridos, que não é porque nós vivemos sob o domínio do Espírito que nós vamos viver uma vida passiva. O que é uma vida passiva? A vida passiva é você ficar inerte. Não é porque nós temos o fruto do Espírito, que nós somos espirituais, que nós não vamos nos relacionar com as pessoas, que nós não vamos ir até as pessoas. Não, a igreja precisa de uma vida ativa. E essa vida ativa na sociedade vai fazer manifestar o fruto do Espírito. Porque aí o comentarista diz que o fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Então, quando nós temos uma vida ativa, nós vamos levar ao mundo a expressão do Espírito Santo. O Espírito Santo vai passar a ser conhecido. E as pessoas vão começar a ver esse fruto em nós. Então, vamos lá. Qual é a definição de fruto do Espírito? Pois todos devem se perguntar qual é a definição. E o comentarista nos traz aqui a definição, e nós vamos ver aqui agora. A definição, ele diz assim: Jesus nos salva, nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e o que é agradável a Deus. Então, olha só, Deus, através do Espírito Santo, ele nos renova, coloca em nós o desejo. Luziano, Lozeu, Deus abençoe. Que bom que você está aí assistindo. Um abraço para você e a sua família. Então vamos lá. É coisa boa que o Espírito Santo coloca em nós, para que nós possamos também fazer aquilo que é bom e agradável. Então é inconcebível para quem tem o fruto do Espírito
fazer a maldade para as pessoas, querer o mal da obra de Deus, querer que a obra de Deus não cresça. Então nós vamos entender que o fruto do Espírito é o resultado natural do amadurecimento. O crente, quando é cheio do fruto do Espírito, ele é maduro. Porque nós não somos mais crianças, nós não somos mais meninos espirituais. Quando nós temos o fruto, nós passamos para o processo natural de crescimento espiritual. O fruto do Espírito ajuda a igreja a crescer. Oh, glória a Deus por isso. O fruto do Espírito vai gerar um resultado. Então, gravem isso. Quem recebe o fruto do Espírito vai começar a gerar resultado. Oh, meus queridos, está entrando mais gente aí, irmão Luiz Augusto, a paz do Senhor, irmão Reginaldo, eu vou tentar aqui, Pai do Senhor, presbítero Reginaldo, um abraço, eu vou tentar mandando um abraço aí aos irmãos e intercalando com a aula, voltando aqui, mas no final eu olho a lista aqui, vou mandar um abraço. Olha lá o irmão Natanael, presbítero Natanael, lá do Recanto Elimar, que bom, Pai do Senhor, Deus te abençoe por estar acompanhando, não mereço, mas te agradeço, querido. Vamos lá, então, o fruto do Espírito, ele vai gerar um resultado, o resultado é amadurecimento, e com consequência vai trazer o quê? Crescimento. Então, nós estamos entre duas coisas importantes, o fruto do Espírito vai gerar amadurecimento, porque amadurecimento significa que você está o quê? Crescendo na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. E o crescimento espiritual é através do desenvolvimento que o Espírito vai gerar na sua vida. A Pai do Senhor, presbítero Isaías e a irmã Nayara, Pai do Senhor, Deus abençoe. Então vamos lá, o resultado disso é a nossa regeneração. Se nós formos regenerados, já não cabe mais a ação da carne. Então aqui é um ponto importante. De forma instantânea e gradativa, o crescimento vem através da graça de Deus e isso vai nos levar ao quê? A ter uma vida santificada, a ter uma vida diferenciada, a ter uma vida aonde nós vamos apresentar ao mundo esse fruto do Espírito. Quero deixar um abraço também para a irmã Gabriela. Bom dia, paz do Senhor. Vamos lá. O fruto como no singular. Porque aqui nós vamos explicar, meus queridos, porque muitos irmãos têm dúvidas. E às vezes muitas pessoas também, no afã ou por erro ou por algum detalhe, ele diz frutos do Espírito. E não é frutos, é fruto mesmo, no singular. E aí nós vamos aprender aqui com dois teólogos importantes da nossa doutrina pentecostal, né, irmã Sandra, Deus abençoe, bom dia. Nós vamos aprender aqui que o fruto no singular, por que é no singular a expressão? Alguns expositores estranham o fato do apóstolo Paulo contrapor as obras da carne, que está lá no versículo 19 de Gálatas 5, que está no plural, com o fruto do Espírito, que está no singular no versículo 22. Enquanto todos esperariam a expressão frutos. Aí o missionário Eurico Bergsten, ele explica em uma das suas obras, ele explica que esse singular está ilustrando a um fruto, como a laranja, a mexerica, que tem vários gomos. Então, se você pega uma laranja ou uma mexerica, é um fruto só. Mas se você abre esse fruto, ele tem vários gomos. Então, o fruto do Espírito, ele é como uma laranja, ele aparece como uma laranja. E o interessante é que esse fruto, nós vamos ilustrar para você entender, a laranja, no caso, ou a mexerica, os gomos fazem parte desse fruto. O fruto do Espírito, ele é caracterizado por quê? Pelo amor. O amor seria o envolto desse fruto. E os demais, os 8
os 8 gomos aí que é citado, eles vêm compondo esse fruto. Por quê? Porque o fruto, o amor, no caso, a caridade, ele seria o principal. E os outros são parte dele. Porque a Bíblia vai dizer, né, queridos, que nós podemos fazer tudo. Né? Paulo diz assim, que nós podemos falar a língua dos homens, dos anjos, nós podemos profetizar, podemos fazer tudo. Mas se nós não tivermos amor, de nada adianta. Olha só. Então, a virtude do amor é o fruto do Espírito. O amor seria o quê? A expressão mais importante. O teólogo Donald Guy, ele chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. Então, olha só, o fruto e as suas 9 modalidades. A forma singular sugere o quê? Que vai produzir unidade. Então, o fruto do Espírito é uma unidade. Né? E essa unidade, que são 9 gomos aí, ele vai fazer o quê? Ele vai agir em nós para que nós possamos entrar em contraste ou para que nós possamos anular as obras da carne. Então, fruto no singular, grave isso. O fruto do Espírito e não frutos. Então é fruto. Amém? É isso que diz a Bíblia Sagrada, não é? Nós vamos continuar, vamos adiante. Eu louvo a Deus pela vida de você que está nos assistindo, a você que é o espectador aí, continue compartilhando, vamos juntos, vamos continuar aqui na nossa caminhada. O item 3 da lição vai dizer assim, andar no Espírito. Porque o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão aqui no versículo 16. Ele diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então o apóstolo Paulo está deixando claro que se nós andarmos no espírito, nós não daremos ênfase para as concupiscências. A carne não vai nos dominar. Se nós formos guiados pelo Espírito Santo, nós não seremos dominados pelas obras da carne. Ser guiado pelo Espírito Santo significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica que você deve viver corretamente. Só que de forma tríplice. Para que você ande no Espírito, você precisa ter humildade, precisa ter submissão e precisa ter santidade. Então, nós vamos caminhando para entender. O objetivo de andar no Espírito é viver uma vida correta. Pastor, mas como eu conseguirei viver uma vida correta? Você vai conseguir viver uma vida correta quando você viver em humildade, quando você viver na submissão e quando você viver de forma santa. O homem precisa ser humilde. Humilde para tratar, humilde para ouvir, humilde para falar. Nós precisamos de humildade. Nós precisamos de submissão. Nós precisamos ser submissos. E aqui não é somente submissão ao pastor, não. Submissão às autoridades, submissão aos mais velhos. Por exemplo, se um crente tem o fruto do Espírito, ele, por certo, vai obedecer quem? Os seus pais. Porque ele é submisso. Submissão significa submissão. Vamos dividir. Você está sob a missão, você está sobre as ordens de alguém. Ser submisso é acatar, é caminhar. E quem tem o fruto do Espírito é submisso. Oh, que maravilha! Nosso segundo vice-presidente, pastor Valdemar,
A paz do Senhor, irmão pastor Valdemar e a pastora Liliane, lá em Buritizal. Deus abençoe. Dá um sinal aí no bate-papo para nós, pastor. Manda o joinha aí. Coisa boa o senhor participar conosco. Também a nossa irmã Juscelie Souza. Deus abençoe. Então, voltando aqui, nós precisamos ser submissos. Termos submissão. E também santidade. Não é novidade para os irmãos que o fruto do Espírito vai gerar em nós a expressão da santidade. Nós vamos ter santidade para falar, nós vamos ter santidade para olhar, nós vamos ter santidade no andar, nós vamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, como Paulo diz. O crente que tem o fruto do Espírito, ele se santifica em todas as coisas. Lembra do que diz o escritor aos Hebreus? O escritor aos Hebreus vai dizer o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos lá. O apóstolo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Olha lá, olha o que ele cita em Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando Ele em tudo. Queridos, nós não podemos agradar a Deus em parte. O texto diz em tudo. E aí Paulo termina dizendo assim, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então nossa frutificação precisa ser em toda boa obra. E o cristão precisa de crescimento. Por isso o fruto do Espírito vem para nos trazer o quê? Crescimento. E crescimento onde? No conhecimento de Deus. No conhecimento da sua palavra. Paulo usa outras expressões, como em 1 Tessalonicenses 4:1, ele diz andar e agradar a Deus. Em Efésios 5:2 ele diz andar em amor. Em Efésios 5:8 ele diz andai como filhos da luz. Em Colossenses 2:6 ele diz andai nele. Então olha só, o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós devemos buscar esse fruto, porque esse fruto vai nos ensinar a caminhar. O apóstolo nos ensina também, o apóstolo Pedro, que é outra referência para nós. Lá em 1 Pedro 1,17, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, olha só a importância do fruto do Espírito. Vou repetir, o fruto do Espírito revela o crente que vive sobre os domínios do Espírito. Se nós estamos sob domínio do Espírito, nós temos humildade, nós temos submissão, nós temos santidade. É necessário que nós busquemos essa frutificação, busquemos o fruto, porque tanto o batismo com o Espírito Santo e a realidade dos dons, quanto também o fruto do Espírito, a fonte é a mesma. Quem é a fonte? O Espírito Santo. Então, falar em línguas, ter os dons e buscar o fruto, a fonte é a mesma. Olha que coisa linda. A fonte é a mesma. Quem? O Espírito Santo. É só nós buscarmos na fonte. E ele, por certo, vai nos derramar dessa bênção tremenda. Esse fruto vai ser uma bênção. Você será abençoado. Então, gravemos isso, vamos para o tópico 2, onde nós vamos falar sobre a diferença e relação entre fruto e os dons do Espírito. Ontem falamos sobre os dons, então nós já sabemos sobre os dons, mas o comentarista ele vai fazer uma relação entre fruto e dons. Olha o que diz aí. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. Então gravem, o amor não é um dom do Espírito, mas é um fruto do Espírito.
Então nós vamos começar a distinguir aqui agora o que é dom e o que é fruto. A diferença. O que há em comum essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte. Então, tanto os dons quanto o fruto vêm da mesma fonte. No sentido, os dons, né, e o fruto, então não sai de lugares diferentes, vem do mesmo lugar. Quem opera é o mesmo, que é o Espírito Santo. A primeira e maior modalidade do fruto do Espírito é o amor, que foi o que eu disse. Não adianta nós buscarmos tantas coisas e nós não amarmos. O amor é o principal dos frutos, é a maior modalidade. E as demais modalidades são reflexos do amor. Quem ama é longânimo. Quem ama é bondoso. Quem ama é benigno. Então, olha só, tudo depende do amor. Vamos lá. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. Olha lá, o amor é o caminho ainda mais excelente. Né? Olha lá, minha esposa acabou de entrar aí, irmã Márcia, Deus abençoe. A paz do Senhor, minha querida. Vamos lá, vamos estudar. Vamos, senhora que gosta de estudar aí, vamos lá, vamos junto. Escute só. Então vamos lá. Vamos ler aqui 1 Coríntios. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, vamos ler 1 Coríntios 12 e o versículo de número 31. Vamos lá. 12, 31. Olha o que diz. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, o amor é um fruto do Espírito que é superior aos dons, porque o amor, ele é tudo para nós, tudo nós precisamos ter o amor. Por essa razão, o amor encabeça a lista do fruto. Lá em Gálatas 5:22 vai começar com amor. E outras passagens sempre vai prevalecer o amor. Vamos ler. 1 Coríntios 13 e o verso 13. Olha o que Paulo vai aconselhar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Queridos, olha só. Paulo está dizendo que é bom ter fé, é bom ter esperança, mas o que prevalece e o que nós precisamos buscar de forma mais ampla é o amor. Então nós precisamos amar. No próprio livro dos Gálatas, na epístola, o capítulo 5, vamos ler um pouco de Bíblia para não ficar só nas nossas palavras. Capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, vamos lá. A obra de Deus não pode ser feita sem esse fruto. Porque se nós estamos servindo uns aos outros, nós precisamos servir uns aos outros com amor. E isso não é de hoje. E isso não é de hoje, por quê? Porque a palavra de Deus, lá na lei, a lei já havia dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Deus está nos trazendo essa exortação nessa manhã. Nós precisamos amar, queridos. Nós precisamos amar. Então, Gálatas 5:13. Aí se você vai ainda em Gálatas, capítulo 6, irmão Alcides, se você for em Gálatas 5, irmão Rubens, em Gálatas 6, versículo 1 e 2, nós vamos ver Paulo dizendo assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais. Então vamos lá. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olha o fruto do espírito aqui,
olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Aí no versículo 2, levai a carga um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então olha lá, Gálatas 5, Gálatas 6 também está falando, e Paulo também no capítulo 13 de 1 Coríntios, do 1 ao 3, ele vai dizer que mesmo que nós tenhamos todos os dons, e se nós não tivermos amor, de nada adiantaria. Olha o que diz 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada adiantaria. Olha o versículo 3, irmão Alcides. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser, olha lá, para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha só, queridos, o fruto do Espírito, o amor, é algo que precisa ser cultivado. Sabe por quê? Porque o amor é algo que não falha. O amor é algo eterno. Então nós precisamos cultivar o fruto do Espírito, que é o amor, e dele nós vamos expressar os demais gomos deste fruto para os demais. Vamos lá. Qual a importância dos dons na igreja? Pastor, qual a importância dos dons na igreja? Convém relembrar, queridos, que os dons são importantes na igreja. Eles são importantes. E nós não devemos desprezá-los. É vontade de Deus que todos os irmãos e irmãs busquem os dons e que não ignorem os dons. Porque Paulo diz lá, nós lemos ontem, acerca dos dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, nós estamos fazendo uma distinção entre fruto e dom, não estamos dizendo que o dom não é importante. Sim, nós devemos buscar. Nós não devemos desprezar as profecias. Os dons são comparados a um andaime. Então, os dons é um andaime que você faz para construir um edifício. Olha que comparação linda que o pastor Ezequias usa aqui. Os dons é como andaime. Aí o que acontece? Quando a obra é concluída, você tira o andaime. Então você vai entender que enquanto nós estivermos na terra, nós estamos em cima do andaime. Nós precisamos dos dons. Mas quando chegarmos no céu, não haverá mais necessidade dos dons. Por quê? Porque no céu não haverá necessidade. Os dons é para hoje, para o serviço. Lembra ontem? Nós falamos sobre isso. É capacitação para que você possa viver nesse mundo que você está vivendo hoje. Então, a palavra de Deus, ela está nos ensinando que os dons espirituais são importantes. Mas também precisamos buscar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito vai, como nós lemos lá no início da aula, vai nos fazer o quê? Manifestar o Espírito através dos nossos relacionamentos. Então é importante que nós busquemos o fruto do Espírito também, além dos dons. Porque todo mundo às vezes só quer buscar os dons. Mas nós precisamos mortificar nossa carne. E a lição diz hoje o quê? Que nós estamos crucificando o nosso eu, tirando o egocentrismo, tirando a centralidade do homem da nossa vida para deixar que o Espírito nos domine. Que nós possamos ser dominados por ele nessa manhã. Amém? Eu quero ir para o tópico 3. O Espírito se opõe à carne. Você que está me ouvindo aí, você que está assistindo, dê um sinalzinho aí, dá um sinal para nós. Entra aí nos comentários aí, dá um sinalzinho de amém, de glória a Deus, e nós vamos dar continuidade para que eu possa citar mais uma vez a sua participação.
Olha que maravilha. Está conosco aí irmão Alcides, irmão Rubens, a irmã Juscelia, a irmã Gabriela, né? Irmã Márcia. O pastor Valdemar participou, a Sandra está ainda, a Gabriela, o Isaías, o Natanael, o Luziano Lozeu, um abraço, o Reginaldo, o irmão Luiz Augusto participou, o Pedro está ainda conosco, né? O irmão Ronilson continua conosco, a irmã Gabriela, a irmã Sandra, que coisa boa, maravilha. Ô Lozeu, glória a Deus, né? Vamos continuar então. Que coisa boa, irmã Márcia, minha esposa está lá, firme e forte assistindo, Deus abençoe. Vamos lá para o item 3, falar sobre o espírito se opõe à carne. Então, nós vamos entender isso, agora entrou aí a irmã Nilva, irmã Nilva, paz do Senhor, a irmã Nilva, né, esposa do presbítero Alexandre, Deus abençoe a senhora, continue conosco aí, vamos lá, nós vamos para o item 3, o item 3 vai falar sobre o espírito se opondo à carne, e aí, queridos, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele aborda esse assunto para as igrejas da Galácia. Nós sabemos que os Gálatas é um conjunto de igrejas. Então, vamos lá. Paulo escreve às igrejas da Galácia combatendo alguns abusos. Irmão Luiz Augusto, maravilha. Monique, olha só, a irmã Monique acabou de entrar, a esposa do nosso irmão Rubens, Deus abençoe. Continue participando aí conosco. Então, vamos lá. Ele escreve para os irmãos da Galácia, tentando mostrar aos irmãos da Galácia que era necessário corrigir alguns abusos. E esses abusos estavam, sendo feitos através do quê? Da liberdade cristã, da antinomia de um lado, legalismo do outro. Os irmãos sabem que liberdade cristã eles estavam abusando, daquilo que o Espírito Santo trazia como liberdade, porque se nós somos livres, então eles buscavam o exagero dessa liberdade, estavam abusando. E também a questão da antinomia. O que era isso? Eles estavam em contradição doutrinária. E Paulo, então, vai escrever para corrigir, como também Paulo está combatendo o quê? O legalismo. O que é o legalismo? Era aquilo que os judeus queriam viver acima das regras de Deus. Eles estavam pondo o quê? As regras da lei, o legalismo, a escrita, estava acima. Irmã Simone Santos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, que bênção, continue conosco. Então, vamos lá. A primeira coisa que Paulo quer combater é o legalismo. E o legalismo, repito, eles queriam impor as regras da lei acima de Deus e acima da natureza humana. Eles estavam pondo um jugo pesado em cima do povo. E Paulo, então, vem corrigir isso. Há um acentuado contraste em estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. Então Paulo está ensinando o quê? Que para que nós possamos ser abençoados, nós não podemos depender somente da lei, mas nós precisamos buscar o quê? A graça de Deus agora. E eles estavam infinitamente entregues ao legalismo. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia era egocêntrico. O que é isso? Eles prezavam o ego humano, motivado pela carne. E o que isso gera na igreja? Quando nós estamos vivendo o legalismo, isso vai gerar na igreja o quê? Uma competição espiritual. Uma competição que vai gerar desavenças. Olha lá, vamos ler Gálatas, porque Paulo escreve Gálatas 5,
Olha o que diz Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, Paulo estava dizendo que eles estavam no estágio. Vamos ler de novo? Olha lá. Vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Paulo está, então, ensinando para que não houvesse o quê? Não houvesse a morte espiritual das pessoas, que as pessoas não fossem consumidas pelo legalismo. O legalismo poderia trazer o fim da igreja. O legalismo poderia trazer o fim daquilo que se chamava Igreja de Cristo. Então Paulo vem combatendo esse legalismo. Paulo vem trazendo, dizendo, esse sistema, ele está levando vocês a colocar o ego de vocês no centro. E aí Paulo vai combater tudo isso com a leitura que nós lemos, aonde ele vai chamar o povo e dizer, olha, vocês devem andar no Espírito, como está no versículo 16. Então, voltando aqui, o primeiro combate foi o legalismo. O segundo combate, Paulo está mostrando aos irmãos que os irmãos estavam em conflito, a carne e o espírito. A palavra grega sarx, que é carne, tem muitos significados na Bíblia. Carne na Bíblia significa muitas coisas. Por exemplo, se você ler Gálatas 4,13, vai significar fraqueza física. Em Gálatas 4,13 também vai significar o nosso próprio corpo. Em Romanos 1,3, a carne significa o ser humano. E no versículo 24 de Gálatas é o pecado, né? E também Romanos 8,8 vai dizer que a carne são os desejos pecaminosos. Então, tudo isso é carne. Porém, no contexto aqui, ele está falando das obras da carne, que significa o quê? As obras da carne que Paulo está combatendo, ele está combatendo os impulsos pecaminosos que nos dominam. Quando o ser humano está dominado pelas obras da carne, esses impulsos dominam o ser humano. Da mesma maneira que a carne domina aquele que vive da carne, da mesma maneira aquele que vive do Espírito também é dominado pelo Espírito Santo. Que aí, no caso, o Espírito significa pneuma no grego, que é o quê? O homem sendo dominado pelo Espírito Santo. Se nós prestarmos atenção no contexto para saber a que o Espírito, o escritor sagrado, está se referindo, a oposição do Espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quem vive uma vida nova com Cristo, ele não vive dos impulsos da carne. Por quê? Porque ele já crucificou, versículo 24 de Gálatas 5. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, já está crucificado. É isso que acontece conosco diariamente, que é a morte do eu. Então, vamos falar um pouquinho sobre o eu. Você que está me ouvindo, será que você entende esta manhã que Deus está mostrando para nós que, como filhos dele, como dominados pelo Espírito que somos, nós nunca devemos conjugar o verbo na primeira pessoa, eu. O eu não cabe nas coisas de Deus. Oh, glória! Olha o que Deus está falando conosco nessa manhã. O eu não cabe. O eu não pode o eu não pode nos dominar. Nós precisamos sair do eu e começar a cultivar o nós, né? O vós. Por quê? Porque nós estamos em unidade, a igreja é a unidade. Se você acredita nisso, dê glória. Se você acredita nisso, receba esta palavra nessa manhã. A obra de Deus não se conjuga com a primeira pessoa. Não, eu, não. O eu, só Deus pode conjugar o eu.
porque aí ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nós devemos sempre tirar da nossa vida cristã a palavra eu e começar a cultivar o nós. O nós vai nos ajudar a crescer. O nós vai ajudar o Espírito Santo a nos dominar. E nós estamos sobre o domínio do Espírito. Nós estamos sobre o domínio desse Espírito Santo. Oh, Choramandagassuri Anai. Nós precisamos estar dominados pelo Espírito. Porque se nós formos dominados pelo Espírito Santo, a obra de Deus vai ganhar com isso, queridos. A obra de Deus vai prosperar, a obra de Deus vai crescer, por quê? Porque aí nós não teremos mais individualizações na igreja, nós seremos coletivo, a igreja é um corpo, e um corpo bem ajustado, como está lá em Efésios. Paulo nos chama para viver um corpo bem ajustado. Então não cabe, irmão Loseu, irmão Pedro, irmã Márcia, irmã Juscelie, que estão dando glória aí, não cabe. Eu vou bater na tecla mais uma vez, não cabe a palavra eu. Na obra de Deus não cabe. Na obra de Deus nós devemos falar nós. Todos nós. Nós estaremos juntos. Nós faremos. Nós seremos. A igreja de Cristo é a unidade da igreja. A igreja é uma só. O Deus que opera é um só. E nós devemos entender que Deus nos chamou para ser uma igreja coesa, uma igreja bem definida, uma igreja bem ajustada, uma igreja que vive o ajuste de Deus. Então, nesta manhã, grave isso. A igreja que conserva, que é madura, a igreja que tem maturidade, a igreja que tem maturidade espiritual é uma igreja que cultiva o fruto do Espírito. É uma igreja que está sob o domínio do Espírito Santo. E aí, essa igreja vai ter o quê? Unidade. E é unidade aonde? Unidade da fé. Olha o que diz Paulo lá em Efésios 4, e o versículo 14 a seguir. Paulo diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados a todo vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor. Olha o amor aí de novo, Efésios 4, 14 a seguir. Olha lá. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado. Olha só. Olha aí, irmão Luiz, olha aí, irmão Pedro, irmã Gabriela, irmã Nilva. Olha o que está dizendo, todo o corpo deve ser bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor de novo. Olha aí, presbítero Alexandre, mais uma vez, a Bíblia está dizendo que isso vai ajudar o quê? Na justa operação, vai fazer o aumento do corpo para a edificação em amor de novo. Vocês notaram que a palavra amor está aí novamente? O fruto do Espírito mais importante é o amor. Nós precisamos fazer tudo em amor. Nós não devemos fazer para aparecer. Nós não devemos fazer para nos mostrar. Nós devemos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Então gravem isso. A palavra eu, nós vamos tirar da nossa vida. Nessa manhã, Deus está dizendo, tire o eu e lembre do nós. Nós somos uma igreja, nós somos uma bênção, nós chegaremos, nós venceremos, nós conquistaremos, nós passaremos. Xarai, que anabi assuda bagala barras. Nós, todos juntos.
A igreja não pode mais ser retalhada como tem sido pelas doutrinas heréticas, pelo legalismo, pelo interesse escuso pelas coisas da obra de Deus. A obra de Deus precisa ser feita com objetivo, e o objetivo é o crescimento do corpo. É um corpo bem ajustado, bem ligado, em unidade, aleluia. É isso que Deus está falando conosco nessa manhã. É isso que Deus está falando conosco nessa manhã. Entenda você nessa manhã que o eu não cabe na sua história, o eu não cabe na história da igreja. Nós precisamos nos conectar ao Espírito e começar a gerar o fruto, e o fruto vai nos fazer ser crentes melhores. Oh, glória a Deus! Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo a glória. Eu vou para o último item, mas quero te dizer nessa manhã: dá liberdade para o fruto do Espírito agir na sua vida. Dá liberdade para que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida. Nós não somos mais, como Paulo disse, nós não somos mais meninos inconstantes. A igreja precisa se unir, a igreja precisa estar com o fruto do amor manifesto, porque aí nós teremos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós precisamos entender que quem nos guia é Jesus, quem opera na igreja é Jesus. Receba esta palavra nesta manhã. Eu sei que é escola dominical, mas eu sinto a glória de Deus. Eu preciso te dizer que nessa manhã Deus está falando contigo. Abra o teu coração, receba o fruto do Espírito, receba o amor, a mansidão, a longanimidade, a benignidade. Recebe aí todo esse fruto do Espírito para a sua vida e entenda que a obra de Deus vai crescer, o corpo vai ser bem ajustado. A AD Catedral, a Catedral AD Ibiraci, eu sei que vocês me ouvem, vão ouvir depois, vão assistir. Jesus está nos chamando para viver o nós e não o eu. Nosso pastor o Éder, lá de Igarapava, ele fala sobre isso num dos seus devocionais. Na igreja não deve caber o eu, mas sim o nós. O eu não cabe para a igreja, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, irmão Lozeu, a igreja não cabe o eu, a igreja cabe nós. Irmã Márcia, irmã Juscele, irmãos que estão me acompanhando por essa live e que depois vão acompanhar lá também pelo YouTube, nós vamos deixar lá no canal para você assistir. Jesus está nessa manhã dizendo: quem vive do fruto do Espírito vive em unidade, vive não o eu, mas o nós. Vamos para o último tópico, para que a gente possa encerrar. Aleluia, recebe aí, irmã Juscele, glória a Deus. Irmã Gabriela, irmão Lozeu, recebe aí, irmã Márcia, irmão Pedro, irmã Gabriele, irmão Alexandre, presbítero Alexandre Vicente, irmã Nilva, irmã Gabriela, irmão Alexandre diz que acabou de chegar da igreja e agora está alimentando aí mais um pouquinho. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, vão nos abençoando aí com a sua presença, viu? Que Deus abençoe. Vamos para o último tópico. Os vícios que estão no versículo 19 ao 21. Olha lá, o apóstolo apresenta uma lista de 15 vícios que ele chama de obras da carne, que está em Gálatas 5, do 19 ao 21. Outras listas aparecem em outras epístolas, como em Romanos 1, do 29 ao 31, como em 1 Coríntios 6, do 9 e 10, e em 1 Timóteo 1, do 9 e 10. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, tudo que está nos outros livros são correlatos, estão ligados com o que está aqui em Gálatas. Então, quais são os vícios, essas obras da carne
é a que Paulo destaca. Paulo vai destacar as obras da carne divididas em 3 categorias. A primeira categoria fala das obras que estão ligadas ao sexo ilícito. A segunda categoria é os pecados de ordem religiosa. E o terceiro, que são os pecados de ordem social. Primeiro, na ordem do sexo ilícito, ele vai falar que prostituição, impureza e lascívia é obra da carne. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado. Vamos nos abster dessas coisas. Cuidado com a prostituição, cuidado com a impureza, a lascívia. São pecados que estão relacionados ao sexo. Muito cuidado com as mídias sociais, muito cuidado com a internet, muito cuidado aonde você vai, aonde você vê as coisas. Cuidado com o seu olhar, né, de cobiça, que pode te levar aos pecados da carne. Paulo está dizendo que dessas obras da carne nós devemos nos afastar. A segunda classe vai falar dos pecados de ordem religiosa, que é a idolatria e feitiçaria. Pastor, mas é possível os crentes se aliarem à feitiçaria e à idolatria? Sim, nós precisamos tomar cuidado. Às vezes estamos idolatrando tantas coisas. E também cuidado, porque a rebelião é um pecado considerado como pecado de feitiçaria. Não se rebele contra Deus. Aceite o que Deus está falando com você. Não saia da presença dele. Essas obras da carne vai te levar a ficar distante de Deus. E a terceira classificação, que é os pecados de ordem social. E esses aqui, talvez a gente não dá muita importância, mas esses aqui vai trabalhar onde? Em escandalizar a obra de Deus. O escândalo, porque são coisas de ordem social. Por exemplo, você ter inimizade com as pessoas, porfias, que é provocar as pessoas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Queridos, hoje muitas pessoas estão cometendo o pecado da heresia, colocando coisas que Deus não falou, aumentando ou tirando as coisas que estão no livro. E Deus fala lá em Apocalipse que aquilo que for tirado, ou aquilo que for tirado, aquele que tirar, vocês sabem, o que acrescentar também. Nós vamos ler, vamos lá para você ver. Abre aí em Apocalipse, vamos procurar aqui juntos, nós não vamos demorar. Olha lá, olha que diz Apocalipse 22, versículo de número 18 a seguir. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então quem acrescenta vai receber as pragas. Se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então nós não podemos tirar e nem acrescentar. E as heresias estão aí fazendo isso. Tirando e acrescentando. Tirando e acrescentando. Que Deus possa, nessa manhã, nos fazer entender que é momento de nós buscarmos o fruto do Espírito. Sairmos dos homicídios. Tomar cuidado com muitas pessoas matando outras pessoas espiritualmente. Homicídios, bebedices. Hoje estamos vivendo uma era em que as pessoas evangélicas já estão aí bebendo, vivendo da bebida. Por que não dizer, mas é sem álcool, mas é isso, é aquilo. Não, a Bíblia nos manda sair da bebedice. Sair daquilo. O álcool produz o quê? Loucura. O álcool vai produzir o quê? A desinteligência humana. Mas Deus está nos chamando para buscar o fruto do Espírito. E também ele fala da obra da carne chamada glutonaria. Então, também precisamos tomar cuidado com a glutonaria. Nós precisamos buscar em Cristo
um equilíbrio, porque o cristão também precisa buscar a sua saúde. O cristão não pode se deixar aí conforme as pessoas querem, viver de qualquer maneira, não. Você precisa buscar o que? O equilíbrio da sua saúde. Então, não se deve ser glutão, esganado, mas sim equilibrado, porque o corpo precisa estar bem ajustado. Isso é o que Paulo está nos ensinando e que a igreja, por certo, nós vamos seguir acreditando no Senhor, acreditando que o Senhor Jesus, ele está nos dando condições de viver isso no nome de Jesus. Nós vamos chegando à conclusão. Nós estamos chegando ao final da nossa aula, aonde chegamos então na conclusão. A conclusão diz assim: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva. O que é isso? Uma análise íntima, uma análise do seu interior, para verificar se as suas inclinações são carnais ou espirituais. Então, olha só, você precisa entender, você precisa ver quais são as suas inclinações, se elas são espirituais ou carnais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina sua alma. Provérbios 23, 7. E Jesus também diz que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, o que resulta a morte. Então, se a mente é carnal, o seu comportamento é carnal e o resultado é a morte. Mas, se o seu comportamento for espiritual, a sua mente é espiritual e vai resultar para você uma vida e você vai viver uma vida em paz. Queridos irmãos, nós estamos chegando ao final. Nós estamos chegando ao final desta live. Eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que estão acompanhando, a todos aqueles que estão junto comigo. Eu preciso agradecer os irmãos e agradecê-los dizendo a vocês que nós estamos aqui, irmanados, para buscar o equilíbrio da palavra, irmanados para dizer a você que você é um cristão vencedor. Eu quero dizer que você está maduro nesta manhã, que o fruto do Espírito está te dominando nesta manhã, que você está vivendo uma vida dominada pelo Espírito Santo. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, o Rubens, o Alcides, a Calley Produções, na pessoa do Lenay. Quero agradecer aqui a irmã Monique, a irmã Nilva, a irmã Simone, a minha esposa, a irmã Márcia, a irmã Juscele, o irmão Luziano, o irmão Lozeu e a Estefânia, sua esposa, o Pedro Mendes, a Juscele Souza, a Gabriela, o Luiz Augusto, Quero agradecer aqui o Alexandre, também agradecer o pastor Valdemar, que esteve conosco, também agradecer algumas pessoas que vi aqui comentando e curtindo, Tem muita gente que curtiu, vi aqui, acho que Eliseu Pimenta, Elias Pimenta, várias pessoas. Queridos, meu coração se alegra, porque na simplicidade o Senhor habita, e nós estamos aqui fazendo isso com amor. Eu quero agradecer a todos os irmãos da AD Catedral Ibiraci, quero agradecer você que esteve conosco, que o fruto do Espírito te ajude a crucificar o eu e a partir de hoje você transparecer somente o nós. Lembrando que no próximo domingo, às 10 da manhã, nós estaremos aprendendo sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Eu quero dizer aos irmãos que nós não vamos parar com as nossas lives. Nós estamos no período de pandemia,
as igrejas não estão abrindo todos os dias. Os nossos cultos em Ibiraci será sempre na quarta e no domingo. Nós estaremos lá presencialmente para atender os irmãos. Mas quero lembrar os irmãos que durante essa semana, segunda-feira, amanhã à noite nós teremos a nossa live noturna. A partir das 20 horas, nós estaremos aqui e nós estaremos na nossa live de oração. Vai ser uma live onde nós estaremos orando. Nós estaremos dando uma pequena palavra e eu quero os irmãos participando aqui nos comentários. Nós estaremos aqui, por certo, o irmão Alcides vai estar ali na técnica acompanhando os seus comentários. Você vai mandar seus pedidos de oração. Nós vamos fazer uma live de oração. Oração de cura, de libertação. Amanhã à noite, às 20 horas, será a nossa live de oração e clamor. Nós vamos clamar para que Deus venha sarar a nossa nação, sarar o nosso mundo e tirar essa praga que nos assola, que é a Covid. Vamos estar orando aqui amanhã, às 20 horas, então, não esqueça. Depois nós vamos soltar o cartaz para os irmãos divulgar. Às 20 horas, amanhã é dia 1º de fevereiro. Nós estaremos, então, fazendo essa live da oração aqui amanhã. Quero lembrar que na quarta-feira, vamos começar por hoje. Hoje, às 19 horas, nós teremos culto aí na nossa igreja. Estaremos aí presencialmente para juntos cultuarmos ao Senhor. Por certo, Deus nos dará uma palavra de vitória. É claro que também vamos transmitir o culto, mas você que pode ir, leve a sua máscara. Nós temos lá o álcool em gel, vamos manter o distanciamento e vamos cultuar ao Senhor hoje à noite. Conto com todos, né, Pedro? Glória a Deus, irmão Luiz, irmã Gabriela. Nós estaremos, então, nesse grande culto à noite, ali na Catedral AD Ibiraci. Então, segunda, a nossa live de oração. Na quarta-feira, estarei em Ibiraci. Na sexta-feira, nossa live, o culto da palavra, onde nós estaremos ensinando a Bíblia, nós estaremos dando um culto de ensinamento, de revelação da palavra. Depois vou soltar aí nas mídias sociais o tema para que você esteja conosco. No sábado, nós faremos uma live também. Nós faremos uma live no sábado, eu depois vou mandar o horário e assim nós vamos até que tudo normalize. Queridos, um abraço no seu coração, vou fazer uma oração. Mais uma vez, agradeço a todos que me acompanharam. Eu estou vendo aí, nós tivemos 2 compartilhamentos, 26 pessoas curtiram, mandaram o seu joinha, o seu coraçãozinho, 26 curtidas. Nós tivemos 51 comentários, isso já melhorou bastante. Peço aos irmãos, divulgue, nos ajude. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar comigo. Após a oração, eu estarei dando a bênção apostólica e agradecendo a Deus pela sua presença junto comigo aqui nessa manhã. Um bom domingo, até a noite, você de Ibiraci, e que Deus possa abençoar a todos os irmãos, que Deus possa abençoar a todos que nos acompanharam, de maneira distinta e indistinta. O meu coração se alegra. Eu estou feliz por vocês estarem comigo, por vocês estarem me dando este apoio. Agradecer mais uma vez o meu pastor presidente pelo apoio, nossa irmã Néria pela cessão do espaço e a todos, queridos, só Deus pode recompensá-los. Oremos ao Pai da Glória. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te damos graça por esta manhã. Nós te agradecemos por este assunto tão importante que nós abordamos, por este assunto tão maravilhoso que falamos sobre o fruto do Espírito. Senhor, nós aprendemos nesta manhã que não é o eu que vai nos dominar, mas sim o nós. E nós cremos que o Senhor continuará nos abençoando, o Senhor continuará abençoando a sua igreja, o Senhor continuará guardando os irmãos de Ibiraci, guardando toda a nossa igreja no sentido geral, abençoando, Senhor, os irmãos que estão nos auxiliando.
eu não tenho, Senhor, dinheiro para pagá-los, eu não tenho dinheiro, Senhor, para pagar a Cala e Produções, não tenho dinheiro para pagar o que o Alcides, o Rubens, aqueles irmãos que estão na retaguarda, eu te louvo por eles, também os irmãos que estão lá em Biraci assistindo, Senhor, aqueles que ainda vão assistir, meu Deus, também aqueles irmãos que não estão tendo condições de assistir, aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que estão doentes, que estão, Senhor, com Covid, meu Deus, venha restaurar a saúde de todos, abençoando de maneira poderosa. Pai querido, fica conosco nesse dia, nos abençoa à noite na igreja em Ibiraci, nos leva até ali, Senhor, com as suas mãos poderosas. Pai, fica com teu povo, dá um domingo de vitória, um domingo de bênção, é o que eu declaro em nome de Jesus. Eu te agradeço não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Antes da bênção apostólica, mais uma vez, obrigado, presbítero Ronilson, obrigado, irmã Márcia, obrigado, irmão Pedro, Luiz, Gabriela, Juscelie, Nilva, Elizabeth, todos os irmãos, todos que participaram. Meu abraço, Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todos digam juntos amém. Um bom domingo e lembre-se, 2021, o ano da multiplicação.